Alô, aqui é a Bruna Messina. Talvez você já me conheça, talvez não. E tudo bem? Prazer, eu sou a Bruna. Tem um tempo já que eu penso a respeito da vida devocional, que é um desafio muito grande na minha vida, e eu acredito que seja um desafio muito grande na vida de muitas pessoas. Inclusive, já acompanhei muitas pessoas com dificuldade para manter uma consistência na vida devocional. Então, esse é o nosso primeiro vídeo de uma jornada devocional que eu quero fazer com você. Convido você a fazer comigo para a gente iniciar uma leitura bíblica, um momento de oração e fazer isso de uma forma que seja possível. Por quê? Como esse é um vídeo introdutório, vale lembrar que muitas pessoas levam a vida devocional como uma obrigação, um peso. E acho que essa não é uma conotação correta a respeito disso. É importante a gente ter uma vida devocional, inclusive falar a palavra obrigação é como se eu falasse para você, você é obrigado a escovar os seus dentes, você é obrigado a tomar banho, você é obrigado a fazer pelo menos 3 refeições ao dia, você é obrigado a tomar pelo menos 2,5 litros de água no seu dia. Acho que isso não soa muito legal, porque a gente sabe que a gente não é obrigado a fazer essas coisas. Se a gente não quiser fazer, a gente não faz. Mas isso vai prejudicar a nossa saúde de alguma maneira, vai prejudicar a nossa vida, e por isso a gente faz, porque é uma função, uma necessidade básica, vamos dizer assim. Não é uma obrigação, é uma necessidade básica. E a gente precisa começar a olhar a devocional por esse viés. Não é uma obrigação, é uma necessidade básica. E por isso, como existe uma dificuldade da gente assimilar que é uma necessidade básica, eu vou fazer isso com você porque eu acredito que desafios, assim, são mais fáceis de serem superados quando a gente faz de forma coletiva ou se a gente tem alguém que oriente a gente, guie a gente. Vou continuar usando o exemplo da escovação do dente. A gente sabe que é uma necessidade básica escovar os dentes todos os dias, algumas vezes no dia. Mas vamos considerar que é importante escovar os dentes todos os dias, pelo menos. Quando a gente é criança, a gente não entende essa necessidade básica, porque afinal a gente olha no espelho e vê o dente lá e tipo, tá tudo bem. Se aparece uma cárie, se aparece, né, um problema interno no dente, principalmente quando a gente é criança, a gente não vai enxergar. Só em algum momento aquilo vai doer, e aí quando doer você vai ter que tratar e tudo mais. Então a gente precisa de um adulto, né? Normalmente os nossos cuidadores primários, pai, mãe, avós, enfim. Alguém que guie a gente pra gente entender que é necessário escovar os dentes todos os dias. Eu tenho 2 crianças de 6 anos. Hoje, né, a escola também ajuda muito isso, e isso a gente pode fazer várias analogias, mas dentro de casa, desde que as crianças começam a ter dentes, a gente, no começo, escova o dente da criança, né? Quando os primeiros dentinhos nascem ali, a gente não tem, a criança não tem a coordenação motora, né? Acho que os primeiros dentes nascem lá 6 meses. Eu não tive bebê, gente. Mas eu acho que é mais ou menos isso. E aí a mãezinha vai lá e escova aqueles dentinhos pequenininhos. Quando a criança começa a desenvolver uma habilidade, né, motora, a mãe ainda tá ali do lado, ou o pai, e coloca na mãozinha da criança e faz a criança ali fazer uma brincadeira e tal, mas aí depois, né, o responsável vai lá e escova o dente da criança. E aí a gente vai desenvolvendo autonomia. Eu tenho certeza que você já sabe onde eu quero chegar. Eu quero dizer que nessa nossa jornada, o meu objetivo não é que você fique comigo aqui para sempre, mas que nesse começo a gente consiga fazer eu dando a mãozinha para você e a gente vai escovando esse dentinho devagar. Depois você vai ganhando autonomia até o momento que você não vai precisar mais de mim e você que vai acompanhar outra pessoa nessa jornada devocional. Esse é o nosso combinado, tá bom? Outra coisa importante, você não precisa ter centenas de materiais. A coisa mais importante que você precisa ter é uma Bíblia. E ela não precisa ser nova. A minha Bíblia tá aqui, essa Bíblia aqui já tem 10 anos, ela tá toda destruída. E esse é o objetivo, a Bíblia tem que ser usada, ela tem que ser manuseada. Então, seria muito legal se você tivesse uma Bíblia física, assim, não uma Bíblia digital. Tem Bíblias de todos os preços, todos os valores, todos os modelos que você possa imaginar, mas para você que está começando, já que você está aqui, eu acredito que você esteja começando a sua vida de leitura bíblica, eu recomendo 2 versões. Eu recomendo a Nova Versão Internacional,
que essa você vai encontrar em qualquer livraria, em qualquer site, Mercado Livre, etc, tá? Nova Versão Internacional. Ela tem uma tradução um pouco mais fiel, né? Não vou entrar nos méritos. Não é uma leitura tão difícil, embora ela reserve ainda um pouco daquela pompa, né, da leitura bíblica, daquela tradução mais clássica, mais antiga. A segunda versão que eu vou te recomendar é a que eu estou usando, que é a Nova Versão Transformadora. Ela é uma Bíblia que ela é do Mundo Cristão, a editora Mundo Cristão. Então você só vai encontrar essa tradução aqui pela editora Mundo Cristão. Se você usar a Bíblia online, você vai encontrar. Mas ela física, você vai encontrar nessa editora. E a NVT, para mim, no que tange a vida devocional, não estudo. A gente não vai estudar a Bíblia, a gente vai fazer um momento devocional. Para um momento devocional, eu acho ela sensacional, porque ela é uma leitura fácil, contemporânea, mas sem esfriar o texto, tá? Ah, Bruna, mas e a nova tradução na linguagem de hoje? E a tradução na linguagem de hoje? Nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Eu, particularmente, não gosto da forma como o texto se apresenta. Eu acho o texto muito frio. Assim, perde um pouco da poesia, né? E a Bíblia é um livro muito pessoal, é um livro muito poético, narrativo, mas uma perspectiva muito humana, né? E eu acho que a NTLH, ela perde um pouquinho essa característica, ela esfria o texto, ele fica um pouco mais jornalístico, vamos dizer assim, mais frio. Então, você precisa de uma Bíblia, ok? Isso é o mais importante, de preferência física. Bruna, agora eu vou falar do meu gosto pessoal e isso talvez possa te ajudar. Como eu falei, esse é um vídeo sem produção, então eu tô na minha casa, vivendo minha vida e gravando aqui pra vocês. Outra coisa que eu gosto de ter é um caderno. Eu gosto de ter um caderno, você não precisa ter um caderno, mas nesse primeiro momento ele te ajuda e eu vou explicar por quê, tá bom? E se você tem um caderno, você tem que escrever com alguma coisa, né? Eu normalmente tenho caneta, lápis, o que você quiser usar, mas, por exemplo, se você tiver um lápis, que é o mais básico, o bom do lápis é que você pode marcar sua Bíblia também. Então, vou dar um exemplo aqui, é que o meu tá tudo marcado a caneta, não sobrou nada que não esteja marcado, mas ó, cada cor dessas marcações foi uma vez que eu li o texto, então tem laranja, tem risco preto, tem risco rosa, tem roxo, então assim, cada vez que eu li esse texto e eu encontrei alguma coisa interessante, eu marquei de uma cor diferente. Então, isso é só para você ter uma noção de que a Bíblia também pode ser rabiscada, tá? Então, ó, um lápis resolve a vida, você pode... deixa eu ver se tem alguma coisa a lápis aqui, enfim, você sabe como é que lá, ó, aqui ó, marcadinho a lápis aqui, esse é um texto que eu li pouco, como vocês podem ver, né? E, enfim, então, lápis, caderno, caneta, etc. Eu gosto de usar isso aqui. Pra quê? Agora vamos para a terceira parte do nosso vídeo. Antes da gente começar a nossa devocional mesmo, que vai ser em outro vídeo. Isso aqui é só a introdução, tá bom? Vamos lá. E tem uma outra coisa interessante. Ó, eu tenho um aqui ainda que eu guardei para usar como exemplo. Algumas pessoas, quando entram no estado de autonomia, elas precisam ainda de alguns guias. Alguém que lembre elas ali, né? Tipo, deixar a escova de dente num nível visual ali, né? A criança não alcança para abrir o guarda-roupa. Guarda-roupa? O armário do banheiro. Vamos lá. Então, é muito legal você ter, por exemplo, livros de devocionais. Então, a própria Mundo Cristão tem vários, Editora Vida, etc. Eu vou recomendar alguns para vocês, eu vou deixar o link na descrição do vídeo de alguns devocionais que eu gosto muito e que são de autores que levam a sério a leitura bíblica, teologicamente falando, e assim, você vai achar devocional de tudo, devocional para mulher, devocional para homem, devocional para criança, devocional para adolescente, devocional para jovem, devocional para divorciar, devocional... Você vai encontrar de tudo. E é importante que você procure editoras sérias, tá? Que estão comprometidas com a verdade bíblica. Por quê? Normalmente um livro devocional, ele vem assim. Deixa eu abrir uma aqui para vocês verem. Ó. Essa é a introdução. Ó. Normalmente um livro devocional é assim.
ele tem um texto bíblico para você ler, uma reflexão, e ou ele faz uma proposição de um pequeno exercício, ou ele te apresenta uma oração. Por isso, principalmente por causa dessa reflexão, que é importante que você procure autores sérios ou compilados, né? Às vezes são vários autores, esse aqui são vários autores. Que você procure autores sérios, editoras sérias, que estão comprometidos com a verdade bíblica e que não vão só te oferecer uma palavra de autoafirmação ou de, como é que é aquele que a gente fala? Autoajuda e coisa do tipo, tá? Então, não é legal, isso não é bacana. Bom, mas aqui, inicialmente, a gente vai começar com a Bíblia, porque é o suficiente, tá? Ainda mais porque a gente vai fazer isso juntos. Você vai reservar um tempo. Você vai ter que marcar isso na sua agenda, tá bom? Sabe igual você escova o dente de manhã, tem horário pra você fazer isso, porque você acorda mais ou menos todos os dias no mesmo horário, aí você toma café da manhã no mesmo horário, você almoça mais ou menos no mesmo horário, tudo mais. Isso aqui precisa entrar na sua rotina. Você precisa entender que isso aqui é uma necessidade, beleza? Não é uma obrigação, é uma necessidade, tá bom? E você vai deixar Bíblia, ou o que mais você vai deixar junto com a sua Bíblia, em lugares visíveis. De preferência no mesmo lugar sempre. Esse aqui é o meu lugar de fazer a minha devocional, ou sentada aqui nesse sofá branco que vocês estão vendo aqui. Normalmente eu faço nesses dois lugares. Eu não tenho um espaço verde, eu não tenho um lugar para caminhar, para fazer a minha meditação. Tem carro passando, tem moto passando, e a gente vai fazer isso juntos, tá? Durante a devocional você vai entender. A primeira leitura que a gente fizer vai ser bem didática, e depois a gente vai seguir o nosso roteiro. Então, escolhe um horário e escolhe um lugar. Mas de manhã eu acordo muito cedo. Tá, tem como colocar 10 minutos antes? Porque a gente não vai gastar mais do que isso. Se você puder encaixar 10 minutos, legal. Bruna, não consigo encaixar 10 minutos. Minha rotina é muito corrida. Você toma café da manhã? Então eu vou te propor a gente fazer isso durante o seu café da manhã. Durante o café da manhã. Então enquanto você tá ali comendo seu pãozinho, tomando seu cafezinho, seu ovo, sei lá o que quer que você come de manhã, você vai, olhando o povo passando na rua, você vai deixar a sua Bíblia, deixar as suas anotações ali do lado, e a gente vai fazer isso enquanto a gente come. Não tem problema. Bruna, eu não funciono bem de manhã, pra mim tá legal à noite. Show. Eu gosto de fazer de manhã, porque eu já passo o dia inteiro refletindo sobre aquele texto. Porém, se pra você é melhor à noite, você vai reservar um tempo à noite. Você vai largar o seu celular. Aliás, você vai precisar do seu celular pra gente se ver. Ou talvez você use a televisão, não sei. Mas o celular é melhor porque é pequenininho. Você vai, enfim, desligar as notificações, colocar no não perturbe, sei lá. E a gente vai fazer isso num espaço reservado, sempre no mesmo horário. Combinado? Então, fique com a sua Bíblia, fique com o seu material de anotação, encontre um espaço, encontre uma rotina, e a gente se encontra no próximo vídeo pra gente fazer a nossa primeira devocional juntos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!